E o fim da cota de 80% devem sim ser afastados. 18 horas. E o fim da cota de 80% para estudantes locais na Universidade do Estado do Amazonas é criticada por liderança estudantil. É que os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram que o percentual é excessivo. Esse assunto nós divulgamos ontem aqui, a gente chegou a conversar sobre isso, né, Cid? Exatamente. E o Diretório Central dos Estudantes, Karine, lá da UEA, diz que abrir as vagas da Universidade do Estado para todo o Brasil é injusto com os estudantes locais, que não tem como se preparar para concorrer com quem estudou nos grandes centros urbanos do país. Mas agora a gente vai ter detalhes bem mais aprofundados. Vamos conferir na reportagem de Odineia Araújo. Odineia. Essa história começou quando um jovem tentou fazer matrícula no curso de engenharia após passar pelo vestibular da UEA. Acontece que a UEA informou que o estudante não foi considerado apto por não ter cursado todo o ensino médio aqui no Amazonas, como determina uma lei estadual de 2004. O rapaz estudou aqui apenas o 3º ano do ensino médio. As demais séries foram cursadas em outro estado. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça do Amazonas e o caso foi parar em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. A Universidade do Estado do Amazonas recorreu ao STF, argumentando que a política de cotas está baseada no princípio da equidade, ou seja, no reconhecimento das necessidades de grupos específicos mais vulneráveis. Esse princípio atua para reduzir o impacto das diferenças. Por isso, há uma determinação de que 80% das vagas da UEA devem ser preenchidas por pessoas que estudaram nas últimas séries do ensino médio apenas aqui no estado. Ainda segundo a defesa da UEA, não é razoável que estudantes do Amazonas, um estado pobre e periférico, concorram em condições de igualdade com alunos de outros grandes centros urbanos. Mas o STF derrubou a política de cotas, que reserva 80% das vagas oferecidas pela UEA apenas a estudantes do estado. Para o presidente do Diretório Central dos Estudantes da UEA, João Paulo Queiroz, as desigualdades enfrentadas pelos alunos das escolas públicas do Amazonas já são enormes em relação aos estudantes das escolas particulares aqui do próprio estado, quanto mais em relação aos estudantes de outras regiões. Além disso, segundo João Paulo Queiroz, os estudantes de outros estados, quando formados, nem ficam aqui. Principalmente isso, a gente fala do curso de medicina, né? Principalmente que as pessoas se formam e vão para os seus estados. Então, o percentual de reserva de cota é justamente para que a gente consiga sanar a nossa demanda, né, aqui no estado do Amazonas. E os estudantes amazonenses, a UEA, ela é a universidade que chega a esses estudantes. Você imagina, já com a cota, já é difícil muitas das vezes você atingir esses estudantes por conta do acesso. Aí você imagina sem a cota. Já o deputado estadual Euker Barreto, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas, diz que manter a cota é essencial para a profissionalização dos estudantes locais. E o governo do Amazonas precisa se mobilizar para defender esse direito. A UEA, o recurso é do Estado, principalmente por nossos irmãos do interior. Quem mora no interior do Amazonas, a vida é totalmente diferente do que morar no interior de São Paulo, de toda uma infraestrutura, toda uma logística, acesso à internet, ou seja, eu acho que o Amazonas mantém a UEA com seu suor. Nada mais justo que cotas sejam garantidas para o seu povo. Se eu pudesse votar na matéria e me posicionar, essa é a minha opinião. Respeito a decisão judicial, mas a minha opinião é: a UEA pertence ao Amazonas. Os ministros do STF concordaram em julgamento na última segunda-feira que 80% das vagas é excessivo, mas não há maioria formada quanto a essa tese. A UEA informou por meio de nota que vai cumprir a decisão do STF, mas que a Procuradoria-Geral do Amazonas estuda o caso para ver se há como recorrer da decisão. Odineia Araújo para o 18 horas.